Boa tarde, meu nome é Aline Frume Camargo, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental e a minha dissertação de mestrado é intitulada Análise do Potencial Bioherbicida de Fungos Selvagens cultivados em biomassa microalgal. Esse trabalho foi desenvolvido sob orientação da professora doutora Ellen Treichel e com orientação da professora doutora Gislene Fongar. Uma das grandes questões do setor agrícola sempre foi a manutenção da produtividade, visando atender às necessidades da população, ou seja, disponibilizar alimentos suficientes para atender a demanda da população. Herbicidas têm sido amplamente utilizados como estratégia para garantir a segurança de culturas e também para controlar que plantas daninhas se proliferem rapidamente nesses ambientes, porque as plantas daninhas apresentam características agressivas, competem por nutriente e com o uso contínuo de herbicidas podem apresentar resistência. Além disso, o uso dos herbicidas a longo prazo pode gerar um efeito acumulativo no ambiente, podendo causar desequilíbrio de ecossistemas. Além disso, pode causar uma redução no rendimento agrícola, o que, por consequência, gerará altos custos para sustentar a produção de alimentos. Mas então, nós temos uma alternativa para garantir a disponibilidade de alimentos saudáveis e mais sustentáveis? Nesse cenário surgem os bioherbicidas, que são produtos com o potencial de redução do uso de herbicidas sintéticos, e esses bioherbicidas são produtos baseados em organismos biologicamente ativos ou em metabólitos produzidos por eles. A essência da formulação de um bioherbicida está no seu composto biologicamente ativo, que fará as interações com a planta-alvo. Os fungos são relevantes nesse cenário porque os esporos fúngicos podem ser facilmente aplicados na planta-alvo. Além disso, o ambiente abriga uma infinidade de micro-organismos que podem ser aplicados em diversas áreas biotecnológicas, e a bioprospecção de cepas microbianas é fundamental para a descoberta de novas espécies que podem apresentar novos mecanismos de ação. Mas como esses bioherbicidas vão atuar na planta-alvo? Bom, o potencial bioherbicida ele está relacionado com o potencial fitotóxico desse produto. Geralmente, esse potencial fitotóxico ele está relacionado com a presença de algumas enzimas. Estas enzimas podem causar alterações fisiológicas na planta-alvo por meio da atuação em diferentes vias metabólicas, podendo alterar a captação de nutrientes, fotossíntese e permeabilidade da membrana, resultando em um desequilíbrio nutricional e redução das taxas de síntese proteica, causando a morte da planta. O processo de desenvolvimento de um bioherbicida se dá via fermentativa. E, nesse sentido, as condições operacionais e o meio fermentativo precisam ser suficientemente nutritivos para que o microorganismo possa se desenvolver e produza um pum enzimático com potencial bioherbicida. As microalgas podem oferecer um substrato rico em carboidratos e proteínas, o que tornaria possível utilizá-las como matéria-prima para a produção de um bioherbicida. Algumas microalgas, elas são cultivadas como forma de tratamento do digestato proveniente da produção de biogás e posteriormente não são mais aproveitadas. Nesse sentido, se pudéssemos reinserir essas microalgas em um novo processo, nós poderíamos gerar uma alternativa para agregar valor às microalgas e permitindo o desenvolvimento de um bioherbicida e de enzimas relevantes no cenário biotecnológico. Com isso, o objetivo geral desse trabalho foi avaliar o potencial bioherbicida de fungos selvagens cultivados em biomassa de microalgas provenientes do tratamento do digestato suinícola da cadeia de biogás, e teve como objetivos específicos avaliar o potencial de diferentes fungos isolados de planta daninha e do intestino de lagartas militares em processo de fermentação submerso e sólido, usando microalgas como substrato, quantificar as enzimas envolvidas na atividade bioherbicida nos extratos obtidos por diferentes processos fermentativos e potencializar as suas atividades, validar a atividade bioherbicida nos extratos fermentados frente ao controle glucomisativos em caso de vegetação, caracterizar os compostos presentes nos extratos fermentados e determinar a toxicidade dos potenciais bioherbicidas. As microalgas utilizadas como substrato fermentativo
foram obtidas em parceria com a Embrapa Suínos e Aves de Concórdia, Santa Catarina, e elas são do gênero Chlorella. Os micro-organismos utilizados para a produção dos nossos bioherbicidas foram o Trichoderma coningiopsis, que foi isolado de uma planta daninha, Fusarium denticulatum e Mucor circeneloides, que apresentaram um crescimento associado, e o Fusarium sp. Estes três últimos foram isolados do intestino de lagartas militares. As fermentações ocorreram por duas vias distintas, a via submersa e a sólida, sendo que 10 gramas de biomassa foram utilizadas como substrato e 10 a 6 esporos de cada ml foram inoculados. Terminado o processo de fermentação, esses bioherbicidas foram extraídos por meio de uma filtragem, seguida de uma centrifugação. Para a mistura dos extratos, nós misturamos sempre o extrato proveniente da fermentação submersa e um extrato proveniente da fermentação sólida, sempre seguindo a proporção de 1 para 1. Para avaliar a produção enzimática, nós verificamos a presença das enzimas peroxidase, amilase, celulase, lacase e lipase, porque nós acreditamos que essas enzimas possam ter alguma relação com o potencial herbicida. Para verificar a atividade bioherbicida, os nossos extratos foram aplicados em plantas folhas de cucumis sativos, é considerada uma planta modelo para esse tipo de procedimento. Então, a aplicação foi feita de forma manual e a avaliação ocorreu em 7 e 14 dias após a aplicação, sendo que nós observamos se existiam manchas ou necroses nas folhas, e então elas foram classificadas segundo uma escala da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Também foram avaliados a atividade bioherbicida de alguns controles, que se referem aos meios fermentativos, à água e à microalga bruta. Os extratos provenientes das fermentações submersa e sólida, os meios de cultivo e a mistura que obteve os resultados mais promissores na aplicação foram submetidas à caracterização. Para isso, os extratos eles foram separados em um funil de separação para o procedimento de extração líquido-líquido, sendo que a fase orgânica foi rotaevaporada e os produtos da reação foram identificados por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. A mistura que obteve os resultados mais promissores na aplicação foi submetida a duas técnicas de concentração, a liofilização e a secagem, sendo que a secagem ocorreu em uma estufa com circulação de ar e diferentes temperaturas foram avaliadas, 40, 60, 80 e 100 graus. Como resposta, então, destes testes de concentração, nós avaliamos algumas atividades enzimáticas. Para os testes de toxicidade, os extratos concentrados, a mistura que obteve os resultados mais promissores da aplicação, a microalga bruta e um controle, foram expostos, as raízes de alho seco foram expostas a estes tratamentos. Posterior ao tempo de exposição, essas raízes foram hidrolisadas, foram preparadas lâminas, as células foram coradas e foram visualizadas em um microscópio. Posteriormente, calculou-se, então, o índice mitótico. A biomassa de microalgas, elas demonstraram, sim, o potencial para atuar como substrato fermentativo, e isso pode ser observado tanto no crescimento do micro-organismo, utilizando esse substrato, como também nas atividades enzimáticas. Nesta tabela, nós temos os resultados das atividades enzimáticas dos extratos obtidos por fermentação submersa, dos quais nós podemos observar que os micro-organismos, eles se mostraram potenciais produtores enzimáticos.
Para a atividade lipásica, nós identificamos um valor interessante para o extrato produzido pelos fungos Fusarium denticulatum e Mucoricea seneloides, e isso pode estar relacionado ao fungo Mucoricea seneloides, porque ele é conhecido por acumular um alto conteúdo lipídico em seu metabolismo e, por consequência, é um potencial produtor de lipases microbianas. Estes mesmos fungos demonstraram-se potenciais para a produção de peroxidase, e isso pode estar atrelado ao fato desses fungos atuarem de uma forma conjunta. Em relação ao fungo Trichoderma conningiopsis, ele também foi um bom produtor de atividades enzimáticas via fermentação submersa, e isso já era esperado, pois nós já tínhamos percebido em estudos anteriores que o Trichoderma conningiopsis ele era um potencial principalmente para a produção de peroxidases. Nessa tabela nós temos os resultados dos extratos obtidos por fermentação sólida, sendo que o fungo Fusarium sp demonstrou ser um bom produtor de amilase, celulase e peroxidase, e isso pode estar atrelado ao seu metabolismo, e o seu metabolismo ele é dependente da fonte nutricional utilizada. Então, se o meio ele oferece nitrogênio, podem ser detectadas as enzimas hidrolíticas, como a amilase e celulase. Por outro lado, se esse fungo for exposto a uma condição estressante, pode produzir enzimas oxidativas, como as peroxidases. Na fermentação sólida, nós não detectamos atividade lipásica. E isso pode ser porque durante a produção desta enzima, mesmo que em ambientes com alto conteúdo lipídico, se tiver uma baixa quantidade de água, como é o caso da fermentação em estado sólido, pode ocorrer a formação de micelas reversas, à base de fosfolipídios que capturam a água, podendo resultar na inativação enzimática. Nós acreditamos que isso pode ter ocorrido nesta fermentação. Então, quanto maior for o teor de água disponível no substrato, maior será a possibilidade de produção lipásica. Talvez esse seja o motivo porque detectamos a atividade desta enzima na fermentação submersa. A enzima lacase não foi detectada em nenhuma das fermentações, e isto pode ter ocorrido porque, de fato, a enzima lacase ela é um pouquinho mais difícil de ser obtida, pois o substrato ele precisa conter alguns indutores químicos, ou então a fermentação ela precisa ser otimizada para a obtenção desta enzima. Quando nós misturamos os extratos, nós podemos observar que nós detectamos algumas atividades enzimáticas, sim, e estas misturas, elas parecem ter oferecido uma composição enzimática diferenciada, com potencial de atuar por meio de especificidades distintas de forma mais abrangente e sinérgica. Estas imagens são algumas folhas de cucumis sativos, 14 dias após a aplicação dos nossos extratos. Então, o que nós podemos observar é que os controles A e B, que se referem aos meios de cultivo, apresentaram efeitos leves, no caso da fermentação submersa, ou nenhum efeito, no caso da fermentação sólida. Já o extrato produzido pelo fungo Trichoderma conningiopsis em fermentação submersa, os efeitos visualizados na planta podem ter relação com a enzima peroxidase, já que essa enzima ela é responsável por eliminar espécies reativas de oxigênio, que são indicadoras de estresse na planta. Podem gerar um aumento da concentração de radicais de superóxido e peróxido na superfície foliar, resultando em danos ao DNA. Já para o extrato produzido pelo fungo Fusarium sp, estes efeitos observados podem ter relação com o potencial deste fungo de induzir algumas doenças em plantas,
mas principalmente na biossíntese de etileno, estimulando o amadurecimento e amarelamento das folhas. Nos extratos produzidos por fermentação sólida, tanto do Fusarium denticulatum e do Mucor circenelloides, e do Fusarium sp, nós podemos observar algumas semelhanças em relação aos efeitos. Por exemplo, essas manchinhas mais escuras, que parecem necroses. E isso pode estar relacionado com o gênero Fusarium, presente nesses dois extratos. E também pela presença das enzimas peroxidase, celulase e amilase. Estas imagens, elas se referem à aplicação 14 dias após a aplicação das misturas. Então, nós podemos observar que a mistura 6 apresentou um efeito severo. E isso pode estar relacionado às enzimas presentes nesse extrato, que formaram um pool enzimático mais favorável para essas enzimas atuarem de forma sinérgica na planta-alvo. Ou então, nesse extrato, nós temos novamente, os dois fungos fusário. O fungo fusário, ele é conhecido também por produzir algumas toxinas emergentes, como a moniliformina e a belviricina. E essas duas toxinas, elas podem apresentar algum efeito inibidor na planta. A microalga bruta, ela também foi avaliada quanto ao seu potencial bioherbicida e ela apresentou um dano foliar leve, muito parecido com o que nós vemos aqui na mistura 1, cerca de 20% de potencial fitotóxico. Isso é interessante porque quando a microalga é utilizada como substrato fermentativo para a produção de bioherbicidas fúngicos, o potencial fitotóxico pode ser ampliado. Com a caracterização dos extratos, foi possível visualizar um perfil dos compostos presentes nos nossos extratos, que eles são compostos basicamente por ácidos graxos e compostos orgânicos e voláteis. Em relação aos ácidos graxos, eles são conhecidos por serem compostos com propriedades alelopáticas. Estas propriedades alelopáticas dizem respeito a uma condição na qual as plantas apresentam uma vantagem competitiva. E por meio dos metabólitos secundários produzidos por um organismo, uma planta, eles vão influenciar de uma forma a estimular ou de regular o desenvolvimento das outras plantas e organismos. Então, quando um extrato que contém alguns ácidos graxos, ele é aplicado em uma planta-alvo, ele pode atuar na permeabilidade das trocas metabólicas da parede celular, resultando na destruição da membrana e até mesmo alterando processos de fotossíntese. Já em relação aos compostos orgânicos e voláteis, nós não temos certeza da atuação de cada um desses compostos na atividade bioherbicida. O que nós acreditamos é que, de fato, a nossa atividade bioherbicida final, ela é resultado das interações entre todas as fitotoxinas presentes nesse extrato. Dentre os compostos que nós identificamos, o ácido linoleico, se ele estiver presente em uma concentração baixa, ele pode estimular o crescimento de plantas. E isso é muito interessante se nós pensarmos na produção ou obtenção de um herbicida seletivo, né? Sendo que seria possível aplicar ele em um ambiente em que tivessem tanto plantas daninhas quanto cultura. E a nossa formulação desse herbicida poderia reduzir o crescimento das plantas daninhas e estimular o crescimento de culturas. Nessa tabela, nós temos as atividades enzimáticas referentes aos testes de concentração, sendo que a técnica de liofilização, ela se mostrou bem promissora, e isso pode ter relação com o processo da liofilização em si,
já que ele ocorre em baixas temperaturas e pressão, fazendo com que os cristais de gelo da amostra sublimem e concentrem os nossos compostos de interesse. Além disso, a umidade ela é retirada das amostras e isso confere aos nossos extratos, pode conferir uma maior estabilidade e também a possibilidade de armazenamento e transporte em temperatura ambiente. Em relação aos testes de secagem, a secagem a 60 graus parece ter causado uma ativação enzimática, se compararmos os resultados com a nossa mistura 6, né, sem tratamento nenhum. E isso pode ter ocorrido por meio da estabilização de estruturas conformacionais da enzima. Além disso, a temperatura ela afeta as forças de interação hidrofóbicas no meio onde a enzima está presente. E assim a atividade catalítica também pode sofrer algumas transições. Além disso, todas as enzimas avaliadas nesse estudo de concentração, por termos usado algumas temperaturas diferentes, as nossas enzimas se mostraram bem adaptáveis a diferentes temperaturas. E isso pode estar relacionado à origem dessas enzimas, ou seja, em quais condições estas enzimas foram obtidas. Isso pode lhes conferir algumas características únicas de ação. Outro fato interessante é que mesmo em altas temperaturas, não ocorreu uma desnaturação enzimática. Então, o efeito da temperatura na atividade enzimática ele é dependente da estabilidade térmica da enzima, da duração de exposição e da temperatura aplicada. Então, muitas vezes pode ser que ele não desnature, a alta temperatura não desnature, mas cause uma inativação, né, devido à mudança conformacional, levando a uma mudança de atividade. Em relação à toxicidade dos extratos, o que nós observamos foi que a microalga bruta, mesmo diluída, foi a amostra que apresentou o índice mitótico com maior toxicidade. Se compararmos isso aos nossos extratos concentrados, como o extrato liofilizado ou então o que foi seco a 60 graus, nós temos uma baixa toxicidade. Em nenhuma das amostras, nós observamos uma ocorrência de alterações cromossômicas, como formação de micronúcleos ou danos ao material genético. Apenas nós observamos uma maior frequência de divisões celulares na amostra que foi exposta à microalga diluída. Pensando então em um bioherbicida com uma baixa toxicidade, isso é muito positivo, porque o bioherbicida ele pode apresentar um baixo potencial de contaminação do solo e de recursos hídricos. Concluindo, então, a biomassa de microalgas ela pode ser considerada um meio de cultivo alternativo e rico em nutrientes com valor agregado. Os micro-organismos se demonstraram bons produtores de enzima e tiveram facilidade em se adaptar a diferentes condições fermentativas e substratos alternativos. Os testes de concentração demonstraram-se promissores para o incremento da atividade enzimática, principalmente quando o extrato foi liofilizado. E, por fim, alguns dos desafios envolvidos em tornar cepas selvagens bem-sucedidas em um bioprocesso foram superados. Os resultados de baixa toxicidade dos extratos sugerem que esses bioherbicidas apresentam uma possibilidade de aplicação em uma escala real, né? Isso porque o baixo potencial de contaminação e também as condições benéficas ao controle das plantas daninhas tornam esse produto viável. Aqui eu deixo algumas sugestões para trabalhos futuros, pensando em uma formulação de um produto, um bioproduto que atenda às necessidades de produtores. Então, nesse caso, esse produto ele precisa ser eficaz, versátil, atender alguns requisitos de entrega e de comercialização. Penso que assim as pessoas terão uma maior viabilidade e interesse pelo consumo em produtos biológicos. A possibilidade de manutenção da sua atividade, mesmo com uma armazenagem em condições diversas. Então, talvez aqui a liofilização seja um caminho interessante.
aspectos como seletividade do bioherbicida, permanência no ambiente, no local, o tempo de aplicação precisam ser avaliados, e isso eu acredito que pode ser estudado por meio do ciclo de vida da planta-alvo e do seu entorno. E, por fim, viabilizar a aplicação, né? Então, o nosso bioproduto, a nossa formulação, ela precisa ser compatível com os equipamentos já disponíveis no mercado. Aqui tem um pouquinho da trajetória, da minha trajetória nessa temática. Então, a graduação em 2018 em Engenharia Ambiental e Sanitária, onde nós já tínhamos iniciado alguns estudos em relação aos bioherbicidas, o mestrado, e aí aqui nós temos algumas produções que foram desenvolvidas ao longo desse período. Aqui algumas referências que eu utilizei para a construção dessa apresentação. E, por fim, um slide que é para mostrar que a gente pesquisa muito, trabalha muito, mas que também nós nos divertimos muito e nos divertimos bem. Então, eu gostaria de agradecer ao programa pelas oportunidades, a professora Ellen e a professora Gislaine, e por serem as deusas da pesquisa, ao pessoal, tanto aos companheiros de lab quanto aos companheiros de vida, por sempre estarem por perto, a banca, muito obrigada pela disponibilidade em avaliar o nosso trabalho, melhorar o nosso trabalho, e a CAPES pela disponibilidade da Bolsa de Estudos. Muito obrigada.